Geralmente, empresas disruptivas por anos não dão lucro, até um dia explodir, como por exemplo a Amazon e a Tesla. Nós geralmente olhamos os números e descartamos. Como se expor? Acreditar e investir no case? Tem duas coisas que você tem que entender, né? Que a empresa, que ela é disruptiva, ela não tem aquele mesmo padrão de análise que uma empresa tradicional. Você tem que entender o seguinte: a empresa de crescimento, ela é uma promessa futura, né? Então, você tem que acreditar naquele tipo de negócio antes de você investir. Empresas tradicionais, não. Você fala, esse aqui gera tanto de caixa, é assim, assim, assado. Então, você pega esse fluxo de caixa aqui e toda empresa ela vale pelo caixa que ela gera. As empresas de crescimento, elas têm uma lógica diferente. É muito mais difícil de você analisar uma empresa de crescimento, né? Porque você tem que... Aquele crescimento lá, né, que você paga em múltiplos altíssimos, né? Sei lá, 100, 200, 500 vezes lucro, ou empresas que não têm lucro nenhum e são comercializadas a um valor muito elevado no mercado secundário, você tem que entender se aquele case dela faz sentido, né? Se aquela proposta dela te convence. E se você vê que aquilo é um caso de crescimento, né, ano após ano, um percentual altíssimo, com certeza esse investimento ali ele vai se pagar durante um determinado tempo. Rapidamente ele consegue se pagar. Então, é muito fácil você ganhar muito dinheiro com esse tipo de empresa, de você perder muito dinheiro também se você tiver errado naquele case que você escolheu. E aí, quando você está avaliando uma ideia, né, principalmente, você tem que ter um aprofundamento muito maior, porque você não tem números concretos para você saber qual a capacidade de geração de caixa de uma empresa dessa, ou qual a capacidade de crescimento sustentável de uma empresa dessa, né? Então, é mais difícil porque você está apostando em alguma coisa que é uma ideia. E essa ideia, você tem que avaliar ela sobre outros aspectos. Por exemplo, você tem que olhar como essa ideia ela pode ser replicada. Qual é a dificuldade que essa ideia tem de ser replicada? Ela resolve um problema real? Em que medida ela resolve um problema real e que ela tende a ser adotada como um novo padrão ou com um novo motivo para que ele aconteça de uma outra maneira, né? E aí você vai colocar uma coisa que é uma comparação de stock to flow, né? Qual é a quantidade disponível desse produto ou dessa ideia e qual é a busca que está acontecendo dessa ideia. Se eu tiver um número gigantesco de coisas semelhantes e uma busca gigantesca de coisas dessa mesma coisa, se for equilibrado, né, a quantidade de demanda e oferta, ela não vai crescer a vida inteira. Ela vai chegar num momento que ela vai estabilizar e não vai crescer mais. Ela não é uma coisa rara, né? Não é uma coisa que as pessoas vão atribuir um valor. Porque o valor intrínseco dessa ideia, ela é muito relativo. Ela pode ter valor para mim, como pode não ter valor nenhum para você. E aí é difícil de você quantificar o quanto isso vai ser adotado e quanto de valor isso vai ter dentro dele. Aí é que vem a grande questão. Se a empresa ela cresce, 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 ela só dá prejuízo, só dá prejuízo, só dá prejuízo, ela está firmemente calçada sobre as nuvens. E se você não tiver um momento em que essa nuvem ela se transforma numa rocha, ou que ela consiga ficar firmemente fixada sobre as nuvens durante muito tempo, corre o risco de, em um determinado momento, o vento virar, a nuvem acabar e o seu castelo cair. Tá? Então tem que ter muito cuidado nesses investimentos de ideias inovadoras, né? E entender qual o grau de influência que isso vai ter dentro da humanidade ou dentro de um determinado círculo, e se essa ideia ela se sustenta, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui um case de avaliação, né? Que você colocou aí, por exemplo, a Tesla. A Tesla vem dando lucro, vem dando lucro, vem dando lucro. Ela existe uma narrativa, né, de você ter o carro elétrico, está se substituindo a matriz do uso de petróleo nos Estados Unidos, estão trocando postos de gasolina por postos de recarga de bateria, assim por diante. Né? Pelo outro lado, você está olhando outras pessoas que já estão enxergando o seguinte: poxa, o tipo de carro americano é aquele carro grandão, pesadão, que consome muita energia. Então as baterias têm um problema de autonomia. E às vezes o cara que lá, o americano raiz, que gosta do motor V8, o petrolhead de verdade, né? Ele olha para um lado, olha para o outro e fala assim, cara, é uma boa ideia, mas eu acho que não. Eu prefiro queimar petróleo. Eu prefiro escutar o barulho do V8.
eu prefiro manter o espírito americano e que se dane o aquecimento global, isso aí é problema dos outros, e diminui a venda de carros. E você tem uma outra posição, né, como ali os estados da Califórnia, por exemplo, que estão proibindo você comprar computador gamer, porque o computador gamer esquenta demais e consome muita energia. Então são disputas dentro do mesmo lugar ali de produtos que são diferentes que ainda não definiram qual é a matriz que as pessoas vão querer lá na frente. Então a Tesla segue montada nesse conceito de energia, né, de sustentabilidade, que ela tem uma narrativa positiva, mas que você tem o outro lado também, que a adoção dela vem sendo menor, porque às vezes o cara tem um tempo muito grande para carregar as baterias e eles não são eficientes. E aí vem o meu amigo lá, o meu xará, o Elon trilhardário lá, bilionário, ele fala assim, cara, vou botar uma bateria mais eficiente nesse negócio e vou construir motores que são mais eficientes e que eles conseguem consumir menos energia e eu vou cair no gosto do americano. Sabe quem se beneficiou com isso? Uma empresa brasileira que produz blocos de motores para carros elétricos nos Estados Unidos, que eu não vou dizer qual é, porque vocês vão ter que procurar depois como dever de casa. Beleza? Então, tudo tem uma possibilidade de você investir. Agora, entender que investir numa ideia, você tem que investir e acompanhar essa ideia. E essa ideia tem que fazer sentido e as pessoas têm que adotar. No momento que as pessoas deixam de adotar essa ideia, ela simplesmente deixa de existir. Beleza? Vamos para a próxima.